Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como escolher a tua doutrina jurídica. Se tu é estudante de direito, é muito provável que já no primeiro dia de aula o teu professor usou essa palavrinha, doutrina. Você tem que estudar pela doutrina, aqui é a doutrina que eu recomendo, tenha atenção aos doutrinadores que vocês vão estudar. Essa é uma palavrinha que aparece desde o início e a gente tem que saber, primeiro, o que ela é e, segundo, entender por que é tão importante escolher uma boa doutrina. Eu vou falar sobre isso em detalhes no vídeo de hoje, então fica até o final porque eu vou te esmiuçar. Tem muito vídeo por aí que fala sobre esse tema, eu sei, mas vídeos de 5 minutinhos talvez não sejam o suficiente para tu realmente poder tomar uma boa decisão e principalmente não gastar dinheiro à toa, certo? Saber escolher uma boa doutrina vai te economizar aí um bom dinheirinho e pode te ajudar a evoluir e a entender o direito. Então fica comigo até o final porque a gente vai falar sobre tudo isso. E eu já vou começar rapidinho te explicando o que é doutrina. É provável que tu já saiba, mas eu preciso fazer algumas diferenciações. Tu sabia que a doutrina, a forma que a gente se refere à doutrina no dia a dia, não é a mais correta, tecnicamente? Por quê? Porque doutrina, gente, normalmente nós entendemos como os livros que a gente vai usar para entender melhor o direito. E não está totalmente errado. A doutrina, sim, são livros, são, digamos assim, compilados de entendimentos, explicações de teorias que os autores e os pesquisadores do direito vão fazer e que a gente vai lá, vai comprar, vai pegar na biblioteca para ler, entender e aprofundar o nosso conhecimento sobre alguma área do direito. A gente tem doutrina em todas as áreas do direito. E é claro que tem algumas áreas que são mais complicadas do que outras, por exemplo, direito penal, que não é o meu favorito, tem muita divergência, muita discussão na doutrina. Mas doutrina, basicamente, serão aqueles materiais que a gente vai utilizar para aprofundar o nosso conhecimento em alguma área do direito. Dito isso, tecnicamente, o jeito correto da gente usar a palavra doutrina é quando a gente se refere a livros que são realmente aprofundados, em que os autores, em que os pesquisadores realmente, foram lá, chegaram no fundo de tanto discutir, de tanto questionar, de tanto explicar. São normalmente livros que têm uma leitura difícil, pesada. E se não é difícil, ela se torna um pouco difícil por ser muito complexa, muita quantidade de detalhes para a gente decorar, para a gente entender. Agora, normalmente a doutrina, como eu estou falando, serão livros que a gente vai ter essa profundidade. Que seriam quais tipos de livro, professora? Por exemplo, um tratado. Olha a palavra, tratado de direito civil. Na hora que tu escuta, tu já sabe que não é qualquer coisa. Tratado de direito civil é um montão de livro, né? Então acaba se tornando um conjunto, porque digamos o autor vai usar 7 volumes, 7 tomos para explicar lá o direito civil. É um montão de explicação. Quando a gente fala também de curso de direito civil, curso de direito penal, costumam ser livros considerados como doutrina também. Por quê? Porque tem um aprofundamento, aquela leitura que tu faz ali remando. Estes seriam, a doutrina. Estes são os tipos de livro que tecnicamente a gente considera como doutrina. Agora, na prática, como é que a gente fala? A gente fala que doutrina é tudo quanto é tipo de livro que vai nos ensinar direito. E aí entram outros 2 tipos que são muito comuns, que são os manuais, de direito manual, de direito civil, e também os livros esquematizados, que eu não sou muito fã. O manual, ele costuma, em um único volume, reduzir aquele monte de matéria. Então, eles são leituras mais simples, é uma leitura mais simples, mais rápida, menos aprofundada. E o esquematizado é menos ainda. O esquematizado, ele costuma ser ali um monte de esquema, que tem um pouquinho de explicação, mas é um livro ainda mais reduzido, são informações mais objetivas. E qual que é o grande problema, professor, por que eu vou ler uma doutrina, um curso, um tratado, se eu posso ler um manual, se eu posso ler um direito esquematizado lá, um direito constitucional esquematizado? Porque aí, meu querido, muitas vezes, e esse é o meu ponto contra o esquematizado, o esquematizado ele é para quem já entende a matéria. Se a primeira vez tu vai pegar uma matéria que tu quer entender, tu pega um livro esquematizado,
ele não vai te ajudar, ele vai te complicar. Por quê? Porque ele serve muito mais para revisar. Então a pessoa está indo para um concurso, já está lá numa segunda, terceira fase, enfim, está bem evoluído, já entendeu, já estudou o conteúdo, ela quer revisar rapidão. Esquematizado é muito bom. Agora, para aquela pessoa que pegou a primeira vez o conteúdo e precisa entender um pouquinho mais, não é muito bom. E aí, gente, a professora está querendo dizer que a doutrina verdadeira ela é melhor. Nem sempre. Eu já falei aqui várias vezes que a doutrina, seja a doutrina tecnicamente correta, lá os tratados, os livros de curso, né, mais complexos, sejam os manuais ou os esquematizados, nem sempre a doutrina genérica, ela vai te ajudar no primeiro momento. Por quê? Porque mesmo o esquematizado é muito conteúdo e é um jeito que se tu não tá entendendo, se tu não entende minimamente, tu vai ter dificuldade. Em vários vídeos eu já falei aqui que se tu tem dificuldade em uma matéria, evita ir direto para a doutrina, vai para uma sinopse antes. Mas eu também falo sempre, em algum momento a gente vai ter que encarar a doutrina, porque nem só de sinopse vive o estudante de direito, pelo menos o estudante que quer entender, que quer aprender, que quer, sabe, ter um bom fundamento. Eu recomendo sinopse para um primeiro contato que tu tá com dificuldade, mas em algum momento tu vai ter que pegar a doutrina, tu vai ter que pegar um livro que te traga um pouco mais de substância, um pouco mais de entendimento, um pouco mais de explicação. E aí, meu querido, neste momento tu vai ter que comprar a tua doutrina, ou se tua faculdade tem uma boa biblioteca, tu pode pegar emprestado. Ah, prof, eu tenho um irmão, tinha um primo que estudou direito e ele pode me emprestar os livros. Pega emprestado, mas tome cuidado, porque se for um livro muito antigo, pode estar desatualizado e a gente vai falar sobre isso também. Bom, já expliquei aqui o que é a doutrina, né, jurídica, principalmente o que a gente precisa entender aí para poder levar a nossa vida no curso de Direito. Então, existem diferentes tipos de livros. Na vida real, a gente fala doutrina para todo livro que a gente for ler, embora não seja bem assim. E também já te expliquei que essas diferençazinhas podem fazer aí, podem te ajudar e podem te prejudicar na hora do estudo. Então, eu quero te falar de pontos importantes para escolher uma boa doutrina. Pensando principalmente que quase sempre, em muitas ocasiões, a gente vai ter que comprar. E, gente, livro de doutrina é caro. É caro. Os últimos que eu comprei, já faz um tempo que eu não compro livro de doutrina, mas os últimos que eu comprei custavam mais de R$200. Eu acho que, sem mentira, eu paguei R$300 em um livro de processo civil. Era um livro muito bom, paguei, não me arrependi, mas é grana. Então, imagina, se tu compra mais de um por semestre, tu vai pagar bastante, tu vai usar o teu dinheirinho. E já que tu vai investir, vamos investir bem. E é disso que eu quero falar agora. Entendendo essas diferenças aí, entendendo tudo isso que eu já te falei, eu preciso que tu pense primeiro. Estou na faculdade de Direito, tá? Primeiro este é o nosso panorama. E é na disciplina de Direito Civil, de Direito Penal, lá do professor X. Meu querido, como eu falei no início do vídeo, teu professor, no primeiro dia de aula, muito provavelmente te falou os livros que ele recomenda que tu utilize para os estudos. Ah, mas eu sou rebelde, professor, eu vou comprar o que eu quiser. Tu pode. Tu não é obrigado a estudar pela doutrina que o teu professor recomendou. Mas pensa um segundinho. Quem vai fazer a prova? Quem vai avaliar a prova? Quem vai te dar a nota? Não é o teu professor? Então, pelo menos, analisa para ver se aquele livro que tu vai comprar, se não for o que o teu professor recomendou, se ele tem, digamos assim, o mesmo entendimento, o mesmo posicionamento, porque, spoiler, atenção, gente, a doutrina, como ela é escrita por diversos autores, com diversos entendimentos, muitas vezes ela diverge. O autor 1 acredita numa coisa, o autor 2 discorda e defende outra. Então, tudo bem, porque faz parte discordância, entendimentos diferentes. Só que na hora da prova, se tu for defender um posicionamento que não é o mesmo que o teu professor falou em sala de aula, tu vai ter que fundamentar muito mais. Tu vai ter que saber disso e explicar muito bem explicadinho, porque é normal. Se tu concordar com o professor, beleza, ele não vai te questionar. Foi ele que ensinou. Agora, se tu falar o contrário, divergir, tu vai ter que fundamentar melhor. É uma escolha. Sou livre, sou revolucionário, seja livre. Mas saiba que tu vai ter que, digamos assim, pagar um preço por isso. Ok? Então, prof, eu tenho que comprar o livro de doutrina que o meu professor recomendou? Não tem, mas toma algum cuidado. E num outro cenário de concurso público, gente, é a mesma coisa. Se eu estou no concurso público para promotora de justiça, eu não vou me fundamentar, me basear em autores que defendem coisas que prejudicam ou que, de certa forma, atrapalham a promotoria.
Então, eu não posso ir por autores que têm um viés muito mais de defensor público ou de advogado, entende? Porque tem autores, por exemplo, que são juízes, tem autores que são defensores públicos, tem autores que são advogados, tem autores que são promotores. Tu não pode ser inocente e chegar numa prova para ser promotor de justiça e defender as posições dos defensores, porque tu entende, né, que o promotor acusa, o defensor defende, então cada um deles vai ter as suas teorias que mais vão lhe favorecer, né, que melhor se adaptam àquilo que ele precisa. O defensor público, ele vai ter um viés, uma percepção, sempre, digamos assim, buscando proteger mais o réu. Isso numa área penal, né, também tem outras áreas, enfim, mas só para dar um exemplo. O promotor não. Não é que ele queira sempre condenar, mas ele tem uma perspectiva diferente. Então, na faculdade, tu vai tentar entrar, ou pelo menos, tu vai entender que tu precisa explicar bem para o teu professor. Num concurso público, tu também tem que se tocar disso. A banca recomenda tal livro, ou eu vou estudar por um livro, mas tu tem que estar atento para ver se combina. Imagina se te pergunta uma coisa, tu responde com uma teoria totalmente diferente. Complica, né? Então, fica ligado. Se o teu professor recomendou, tu olhou o livro e tu acredita que vai ser bom, legal. Ah não, prof, mas eu tenho outro em casa, eu vou conseguir emprestado, na biblioteca eu tenho outro, tudo bem. Só confere, tenho certeza que vai dar certo. Que mais? Gente, quando a gente fala de livro de doutrina, a gente está falando de um livro que vai te acompanhar. No mínimo um semestre, às vezes muito mais, mas pelo menos um semestre ele vai te acompanhar. Então, se tu odiar o livro, nossa, eu pego na mão, eu não gosto da página, eu não gosto da letra, eu não gosto da textura da folha, eu não gosto disso, é pesado, é leve. Tu tem que gostar do livro. Eu sei que parece bobagem, mas com o tempo a gente percebe que se o livro não combina contigo, por algum motivo ou por outro, tu odeia aquele livro, tu vai ter dificuldade de estudar por ele. Eu já contei muitas vezes aqui um livro de tributário que eu comprei. Tributário já nem é uma matéria que eu gosto tanto, mas o professor recomendou. Eu, como uma patinha, saí correndo, comprei, sem nem abrir o livro, gente. Dava para abrir e olhar. Eu comprei o livro. E o livro, não é que ele era ruim, teoricamente. Só que ele era daqueles livros que a gente não consegue abrir direito. Sabe aquele livro que se tu não ficar segurando, ele fecha na hora? Ele era duro, era uma letrinha minúscula, eu tinha dificuldade para estudar. E assim, eu sei que tudo isso é desculpa, porque eu podia ter dado meu jeito e estudado. Mas eu era imatura, talvez também tenha um pouquinho dessa maturidade. Se eu tivesse comprado um livro que me agradasse visualmente, também no toque, talvez eu tivesse mais facilidade de estudar. Então, entende? Pega o livro, prof, como é que eu vou fazer isso? Tu pode ir na livraria que tu vai comprar, ou se for comprar pela internet, vai ver antes o livro. Se um colega tem, pede para dar uma olhada. Vê se na tua biblioteca tem o livro ou a versão dele mais antiga, que normalmente é o que tem. Verifique, sabe? Pega, fica uma semana com o livro, vê se tu consegue ler, entender. Eu sei que parece bobagem, mas, gente, tu vai pagar R$300 num livro que depois tu não vai nem abrir. É uma dor que eu já senti. Então, evite. Procure um livro, assim, que tu já de cara goste, sabe? Pelo menos a questão da letra, a questão de certas coisinhas. Isso é importante. Então, jovem, é necessário que tu minimamente dê uma pesquisada, dê uma olhada naquele livro, pegue na mão, para não comprar algo que depois tu vai te arrepender. Outro detalhe importante. Lembra que eu falei que tem alguns autores que são minoria ou que divergem? Pois é, eu toquei nesse ponto, mas eu quero reiterar. Existem, gente, muitos autores que são, assim, absolutamente minoritários. Só aquele autor no Brasil defende aquele ponto de vista. Só aquele autor tem aquela teoria, ele não é bem aceito. Então, fica atento. Para mim, os melhores livros são aqueles que o professor fala o seu posicionamento e logo depois cita e explica o posicionamento de outros professores. Então, eu, Franciele, entendo e defendo tal. Mas é interessante ressaltarmos que o professor fulano defende isso, que o professor ciclano defende aquilo. Eu lembro muito bem de livros que falavam assim: embora não concordemos, é importante que você saiba que existe esse posicionamento. E por que é tão legal? Primeiro, porque tu já pega uma visão geral, né, do que existe no Brasil em termos de entendimento daquele tema. Mas segundo, gente, pensa o dia que tu for um advogado, tem uma situação lá muito sui generis, tu precisa fundamentar e encontrar uma saída, e daí tu sabe
que por menor que seja, é minoritário, mas existe uma teoria que pode me salvar, que existe alguém que defende isso. Saber que isso existe é muito importante. Mas outra vez, cuidado. Na hora de comprar, gente, tenta comprar o majoritário, aquele autor que é renomado, que ele já tem, digamos assim, tem sedimentado seu nome, seus entendimentos, a gente sabe quais são eles. E se tu não sabe qual é o autor que é base do direito administrativo, entra na internet e faz uma pesquisinha básica que tu vai encontrar. Mas é importante ter isso em mente. Não, eu vou comprar mesmo assim o professor minoritário. Beleza, mas, mais uma vez, arque com as consequências disso. Ok? Outro ponto bem importante, gente, no direito tudo evolui. Tu sabe, né? O Vademecum tá sempre atualizando, a lei tá sempre mudando. Em seguida a gente tem mudanças importantes, como um Código de Processo Civil inteiro que mudou, uma alteração muito grande na CLT, leis novas que surgem, né? LGPD, olha quanta coisa foi discutida sobre a LGPD. Então, além do Vademecum, os livros também se desatualizam. Agora sim, cuidado. Não é porque mudou uma coisinha lá, um artigo, teve uma nova decisão judicial, um novo precedente, enfim, que todo o teu livro vai ter que ser jogado fora. Muitas vezes, a gente vai ter acesso somente a livros um pouco mais antigos, principalmente se tu precisa usar o da biblioteca, por exemplo. E aí, mais um cuidadozinho, tá? Quando a gente for comprar livro, normalmente ele tá muito barato porque ele tá desatualizado. Então, o barato pode sair caro às vezes. Dê uma olhada, dê uma pesquisada. Mas, como eu dizia, muitas vezes a gente vai ter acesso somente ao livro mais antigo. Minha biblioteca, né? Gente, a minha biblioteca de faculdade, só fazendo um parênteses aqui, ela tinha livro tão velho, mas tão velho, que as leis já tinham sido revogadas há muito tempo. E eu cheguei um dia e usei um livro que já tinha sido... Nossa, o livro nem deveria estar na biblioteca, de tão antigo que ele era, e errado, e antiquado. E eu baseei todo o tribunal do júri numa partezinha daquele livro que estava totalmente errada. Então, eu me dei muito mal no tribunal do júri. Por quê? Porque eu fui burra de não pesquisar. Prof, volta ao assunto. Eu tenho um livro lá que é de 2 anos atrás. Verifica o que mudou naquela área. E aí tu consegue utilizar, porque grande parte da doutrina segue a mesma. Normalmente o que atualiza são alguns entendimentos, algumas mudanças, algumas coisinhas que é importante que tu saiba, mas, por exemplo, conceitos nunca deixarão de ser conceitos. O que é processo? Quais são as partes? Gente, isso não muda. Pode mudar algum detalhezinho ali do réu, do autor, alguma questão de valor, pode mudar. Mas o geral, o grande, ele não muda. Então, o que eu te dou de dica? Se tu só tem um livro que está desatualizado, não pode comprar, na biblioteca não tem, cuida. Entra no nosso amigo Google e coloca alterações em tal área, alterações nos últimos anos em tal tema, e tu vai encontrar. E aí, é só tomar cuidado na hora de estudar, de lembrar que aquela parte ali está desatualizada. Agora, por exemplo, só para exemplificar, quando mudou o Código de Processo Civil, gente, eu ganhei muito livro de editora. Eu estava dando aula em faculdade, física, e eu recebi livros maravilhosos, muito bons mesmo, da RT. Então eu já vou fazer um jabá aqui, porque eu lembro que eu ganhei e eram muito bons, de processo civil. Só que assim, era muito difícil, os livros eram muito caros, as bibliotecas não estavam comprando nas faculdades, então, nossa, demorou muito para ter uma biblioteca, os alunos tinham que comprar por si. E, gente, muitas das coisas dos livros antigos, do CPC antigo, seguiam valendo. As ações judiciais não mudaram. O que mudou foi o artigo que se encontrava no código e algumas coisinhas que foram realmente alteradas, mas o cerne não mudou. Mudou alguma principiologia, mudou alguns entendimentos que se colocavam. Mas sabe o que deu para perceber? Pelo menos nesse caso, é que muito do que já estava acontecendo simplesmente foi colocado na lei. Entende? Então, muitos dos livros antigos ainda tava para usar. Mudou alguma coisinha ou outra, mas se tu estivesse atento, tu conseguiria. Então, em resumo, o ideal é que tu compre o último livro, o livro mais atualizado. Só que, se tu tiver um pouquinho de vontade, de trabalho, de se manter atualizado com a internet que nos conta tudo, não tem que se preocupar tanto com, meu livro desatualizou, é um livro de 2 anos atrás, meu Deus, calma. Dá para se manter atualizado se tu quiser. Beleza? Então, gente, olha o que eu te falei aqui. Tu tem que saber o que é doutrina, tu tem que entender que em algum momento tu vai precisar dela. E por isso é tão importante saber comprar.
Lembre-se de que quem te avalia é uma pessoa importante que tu deve ter em conta na hora de escolher a doutrina. Então, se tu quiser escolher uma doutrina revolucionária, lembre-se que tu vai poder, talvez, ter que pagar um preço por isso. Lembre-se dessa história dos minoritários, evite, se tu puder, né? Compre aqueles livros que te tragam mais facilidade, principalmente na faculdade. Depois, quando tu for advogado, aí tu revoluciona. Mas, enfim, tu é livre, tu pode escolher, só lembre-se que na hora da prova, quem vai corrigir vai ser o teu professor, que se não concordar, pode dificultar um pouco a tua vida. Preferencialmente, compre livros atualizados e lembre-se de comprar um livro que bata o santo, assim, que tu gostou, que tu tá mexendo, assim, que acho que vai dar certo, acho que esse livro eu vou conseguir seguir. Doutrina, gente, é importante. Sejam as doutrinas mais pesadas, sejam as doutrinas mais leves. É importante que tu acesse livros que vão te trazer um pouco mais do que só um resuminho, um pouco mais do que a lei, porque a doutrina, ela explica por que que a lei tem aquilo, por que que a lei tem isso, por que que tem essa previsão aqui. E às vezes, quando a gente realmente entende o processo do estudo da doutrina, a gente fica, nossa, que legal, isso aqui eu não imaginava, não sabia, que bom saber. Mas tem que entrar no momento aí de realmente intimidade com a doutrina que tu comprou, certo? Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se tem alguma dúvida, manda uma mensagem, comenta aqui. Eu tô sempre à disposição para responder, para te guiar. E lembre-se, gente, doutrina é uma coisa muito particular, mas cuidando aqui esses itens que eu te trouxe, eu tenho certeza que tu vai fazer um bom investimento e isso vai te render bons frutos. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui, um beijo e até o próximo.